comentei com o Paulinho que nem precisava de palestra, porque começar com Emmanuel interpretando o Evangelho e Haroldo Dutra interpretando Emmanuel, a gente fica meio que numa sinuca de bico aqui para falar alguma coisa depois. Mas vamos lá. Hoje o tema da palestra é Discípulos, Sal da Terra e Luz do Mundo. E essa passagem, não sei, acredito que a maioria aqui já tenha estudado, ouvido falar, mas ela acontece durante o Sermão da Montanha, né, onde Jesus se reunia, e que é um sermão bem conhecido, justamente um sermão que é bem explorado, né, por todas as doutrinas, explorado bastante pela doutrina dos espíritos. E, logo após a exortação das bem-aventuranças, Jesus começou a se dirigir aos discípulos de forma mais direta, né? Então, eu vou passar aqui, a gente vai ler as passagens. E ele começou com essa afirmativa: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás no céu. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. E mesmo Jesus falando dessa forma mais direta com os discípulos e os apóstolos, é imprescindível que nós exploremos um pouco mais a questão histórica para tentarmos entender um pouco essa passagem. Mas, antes disso, eu fui consultar lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, tem uma explicação por que Jesus falava por parábolas. Porque essa é uma questão que eu sempre trouxe comigo. Por que Jesus não falava de maneira direta, né? Para ser logo compreendido. Então, os discípulos, que eram os apóstolos, também tinham essas questões. E eles perguntavam. Chegaram até Jesus e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhe, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam. Para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Isso é uma parte muito importante. Mesmo convertido, se não tiver a compreensão do coração, não existe a cura que todos nós procuramos. E os espíritos explicam para Kardec essa passagem de Jesus, né? Ele fala que dá aos homens, em geral, o que se dá, em particular, com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora das estações, não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento,
os homens procuram por si mesmos a luz viva. A luz é a verdade, gente. Peça-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus ortogado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e a do céu. Eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Isso está no capítulo 19 do Livro dos Espíritos, acho que na questão número 7. Por que eu falei dessa passagem para vocês? Porque Jesus, ele utilizava de todos os recursos que ele tinha, simbólicos, na época, para ensinar os apóstolos e os discípulos. Porque, mesmo nas sinagogas, era muito comum, era a forma que eles tinham de ensinar. Eles não às vezes ou outra liam alguma passagem, mas, normalmente, eles sentavam e conversavam sobre coisas relacionadas ao ensinamento do Evangelho e aplicando aquilo no dia a dia. E esse é o papel que as doutrinas deveriam fazer hoje. E esse é o papel que nós, aqui, a doutrina dos Espíritos, vamos fazer hoje. Pegar essas parábolas, que são difíceis de interpretar, não com a ilusão de achar que interpretamos, que sabemos de tudo. Não. Nós vamos tentar tirar delas o véu da ilusão de interpretar da forma literal. Esse é o papel, né, da Casa Espírita, da Igreja, de outras doutrinas. E como nós vamos fazer isso? Para isso, a gente vai ter que dar uma passadinha rapidinho na parte histórica e ver qual que era a importância do sal na antiguidade. Porque, senão, parece que a palavra do Cristo fica meio sem sentido para a gente. O sal da terra, você fica meio sem, pelo menos para mim. Luz é uma coisa mais fácil de compreender. Agora, sal... Porque a gente precisa lembrar um ponto importante, que Jesus, ele era judeu. Ele nasceu na religião judaica, ele foi criado e educado dentro dos preceitos religiosos do judaísmo. Então, ele convivia com o povo, 90% era hebreu. Então, ele precisava linkar todo o ensinamento que ele queria passar com os evangelhos do Velho Testamento, porque era a compreensão filosófica que aquele povo tinha. Então, eu separei um pouquinho aqui, né, da importância do sal da antiguidade, começando pelos povo lá assírios, que utilizavam para cultos religiosos. No Egito antigo, o sal ele era considerado matéria sagrada e era usado como para oferendas aos deuses. Também usava para embalsamar, desidratar o corpo dos faraós. Os romanos consideravam o sal um símbolo de sabedoria e, por isso, usavam no ritual com os recém-nascidos, derramando sal sobre eles para que não lhe faltasse sabedoria. Lembrando que Jesus também falava para romanos. Era a minoria, mas falava. Já para o povo hebreu, que eu até destaquei, o sal ele era um elemento purificador. O sal sempre teve um grande simbolismo, sendo símbolo de perenidade da aliança entre Deus e o povo de Israel. Perenidade é para sempre. Forever. Não tem como quebrar. No cristianismo, isso eu não sabia. Não sei se isso se mantém hoje. Mas também mantinha a crença judaica de purificador, e no ritual de batismo era-se colocado sal nos lábios do recém-nascido. O sal, para os romanos, também simbolizava má sorte, tanto que Da Vinci pintou lá a Última Ceia, com o saleiro derrubado em direção a Judas. E para os árabes também, Maomé recomendava
começar pelo sal e terminar com o sal, porque o sal cura numerosos males. E voltando à Torá, ou ao Velho Testamento, existem inúmeras menções da importância do sal para o povo hebreu no Velho Testamento. É impressionante. A primeira delas é no livro de Jó, que foi um livro que tem mais ou menos 300 anos antes de Cristo, que é assim, uma das menções que é mais significativa, que eles falam que o sal simboliza pureza, incorruptibilidade e fidelidade. O sal, aqui, né, eles falam que trazia desgraça, mas não é. Na tradução correta, que fala que Deus transformaria rios e desertos em terras de sal. Não, para o povo hebreu, o sal, Deus, ele teria o poder que o sal ele tinha o poder de abrir também caminhos. Então, a cidade que não deu certo, porque se perdeu no pecado, ela ia se transformar em rios e pântanos de sal. E aí tem um monte de menção da importância do sal. Em Levítico tem o sal da aliança, né, da perenidade, que ele fala, em Crônicas, em Números, muitas passagens ele fala da importância do sal. Mas uma parte importante, vou voltar lá rapidinho na passagem, é essa parte que ele fala: se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Historicamente, na época do Cristo, não se existia refrigerador, geladeira. Então, o povo hebreu, eles catavam o sal, recolhiam o sal do Mar Morto, levavam para casa ou para o templo, para conservar os alimentos. E, de vez em quando, hoje eu não sei, com aquecimento global, não sei se isso ainda ocorre, nevava em Jerusalém. Então, o sal que estragava, ele era retirado do templo ou das casas e ele era jogado na frente, na rua, para ajudar a derreter a neve. Então, é essa referência que o Cristo faz, dessa utilidade. Que tipo de sal os discípulos estavam sendo ou gostariam de ser? O sal que tinha uma função boa, que era de conservar os alimentos, não deixar com que os alimentos estragassem, ou o sal que apodreceu, que nada servia. Agora, tentando pegar toda essa parte histórica e trazendo para os dias de hoje, eu separei 5 características do sal e funções, né, para a gente tentar linkar com o que a gente vive hoje e com o que o Cristo realmente pede para nós, né? Lembrando que foi uma afirmativa. Ele não chegou e falou, não, vocês se tornarão. Não. Ele falou, vocês são sal da terra e a luz do mundo. Então, se nós formos pensar, qual é a função do sal? A primeira função do sal que nós lembramos o sal serve para temperar. Né? Então, trazendo isso para os ensinamentos do Cristo, o que nós podemos dizer? Que o Cristo nos pede para vivermos a vida com sabor e com amor. Em vários momentos, ele falou, os meus discípulos serão reconhecidos pela alegria de viver. É isso que ele nos pede. Que tenhamos a alegria de viver, encarnados ou desencarnados. Passemos para a segunda função. Como o sal era utilizado para conservar os alimentos, permitindo assim a incorruptibilidade do mesmo. Então, lembrando lá que o sal era usado para conservar os alimentos. O que a gente traz para o tempo de hoje? Incorruptibilidade. Hoje, nós vivemos num mundo onde os valores éticos e morais estão muito conturbados. E nós, como cristãos, precisamos ser o exemplo do sal incorruptível.
através da nossa vida, não nos envolvendo com ações desonestas, seguindo os valores éticos do Cristo, os valores morais, os valores éticos da civilização onde nós vivemos. Esse é o papel do cristão verdadeiro. Vamos para o terceiro, que é: o sal tem como característica o equilíbrio do ambiente. Então, assim, o sal ele não pode ser nem exagerado, né, que desequilibra, e nem pouco sal que fica insonso. E para o cristão, ser o sal da terra, hoje, é manter justamente o equilíbrio espiritual da terra. É puxar o equilíbrio para o bem do coletivo, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo amor. Ah, mas como que eu faço isso, Rita? De uma maneira bem simples. Hoje, os meios de comunicação, eles são direcionados o tempo todo para o mal, porque é isso que dá ibope. Nós que usamos redes sociais, eu uso bastante. Qual que é a minha missão como cristã na rede social? Não é compartilhar o mal. Não é compartilhar nenhuma mensagem que vai trazer desesperança, desânimo para as pessoas. Muito pelo contrário. Eu preciso compartilhar o bem. Eu preciso compartilhar a esperança. Eu preciso que as pessoas, 10, 50, 100 corações lá, que vão abrir minha rede social e vão olhar uma mensagem de manhã, falem: nossa, realmente eu vou levantar hoje e vou tentar ser melhor. Esse é o nosso papel. Se todos nós aqui, 50 pessoas, todos os dias, reforçarmos a presença do bem no planeta, nós estaremos equilibrando o planeta para o lado do bem. Para o lado do desânimo, já tem muita gente fazendo. Vamos para a quarta característica. O sal está em todos os lugares, mas não se faz percebido. Nós precisamos ser esse sal que está em todos os lugares. Precisamos fazer o quê? Fazer o bem, socorrer a todos os nossos irmãos que estão necessitados, mas sem esperar reconhecimento, sem aguardar aplausos. Esse é o sal que não se faz percebido, que não divulga que fez o bem. E a quinta, e eu acredito que é a mais importante, que é: o sal era símbolo de fidelidade para o povo hebreu. Qual fidelidade que nós precisamos ter agora? A fidelidade com o Evangelho do Cristo. Mas não a fidelidade de falar do Evangelho, igual eu estou fazendo aqui, porque essa é a parte mais fácil. Mas sim viver o Evangelho de fato, todos os dias da nossa vida lá fora. Viver como cristãos. Agora vamos passar para a segunda afirmação. Vós sois a luz do mundo. Nessa primeira afirmativa, ele já explica, né, que é claramente que a nossa proposta evolutiva, que saímos das trevas e que iremos de encontro à luz, de encontro ao Cristo. No segundo ensinamento, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que o Cristo quis nos ensinar? Que nós não podemos receber a luz da verdade e do conhecimento e guardá-las para nós. Melhor, ficarmos na nossa zona de conforto e não provocar nenhum tipo de alteração em nós mesmos. De que adianta ter tanto conhecimento, tanta informação que nós temos nos dias de hoje e não mudarmos nada a nossa postura? Não adianta nada. Podemos ler milhões de livros, se não colocarmos, de fato, o que aprendemos no nosso dia a dia,
Vamos estar edificando a nossa cidade aonde? Vamos para a terceira. Não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, e sim do velador, e dá a luz a todos que estão na sua casa. Como é que nós recebemos a luz do conhecimento e da verdade e colocamos embaixo do nosso individualismo, do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa zona de conforto? A luz da verdade que nós recebemos serve, além de nos auxiliar, para auxiliar a todos que estão conosco nessa jornada. Como é que se esconde uma luz? Vamos para a quarta. Assim, resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Como nós vamos resplandecer a nossa luz? Através dos nossos esforços diários, de burilamento, das nossas tendências que nos atrasam. Porque é através do nosso exemplo de esforço diário, de acordar todos os dias e falar, não, hoje eu vou levantar, e hoje eu farei diferente, eu serei melhor do que ontem. É através desse esforço que a nossa luz vai se resplandecer. E a quinta, que é, e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Essa é a nossa redenção, né? Quando nós já passamos por todas as etapas do autoconhecimento, do aprimoramento interno, do aprimoramento das nossas tendências, e chegamos à redenção. Vivemos, de fato, o Evangelho. Porque a nossa missão como luz do mundo é clarear caminhos, é varrer sombras, é salvar vidas. O primeiro caminho e as primeiras sombras a serem varridas são as nossas internas. E, a partir do momento que nós conseguimos vencer as nossas sombras e as nossas tendências, as nossas imperfeições, nossa luz crescerá cada vez mais. E, assim, começamos, de fato, a auxiliar os nossos irmãos que nos rodeiam. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. No livro de Mensageiros, do André Luiz, ele tem uma passagem que ele fala de quando uma missão que ele né, e os outros trabalhadores, que eu não me lembro, Anicete e os outros trabalhadores estavam saindo do nosso lar para vir fazer uma tarefa aqui no planeta Terra. Só que eles iam passar por vários lugares, umbrais, zonas onde existia ausência de luz, né, nas trevas. E o que eles fizeram? Que o nome trabalhadores de luz né, porque eles têm luz. Eles diminuíram a luz deles para passar por essas zonas. Ah, mas por que eles fizeram isso? Para não chamar a atenção? Não, ao contrário, para não causar constrangimento para os nossos irmãos que ainda estão mergulhados em sombra. Essa é a verdadeira luz. É a luz que não agride, a luz que não ofusca, a luz que não julga, a luz que não ofende, a luz que, em momentos, precisa ser diminuída para não agredir, a luz que ampara, a luz que socorre. Esse é o trabalho da luz. Imaginemos o Cristo, quando encarnados aqui na Terra, o esforço que ele fez para não diminuir a sua luz, para conviver entre nós. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala sobre essa passagem de Mateus, e ele fala assim: cristão sem espírito de sacrifício é a lâmpada morta no santuário do Evangelho.
Será que nós estamos sendo a lâmpada morta? Quando lemos sacrifício, nós nos assustamos, né? Dá a impressão que é para a gente sair carregando a cruz, igual Cristo, tomar não sei quantas chibatadas, ou abandonar a família e pregar igual os apóstolos. Gente, não é nada disso. Se fosse isso, ninguém aqui nasceria com família, com obrigações materiais, não que os apóstolos não tinham, mas essa não é a nossa missão. O sacrifício que nós precisamos fazer é abrir mão de nós mesmos. Abrir mão do nosso ego gigantesco, que é o que nos atrasa. Fazer aquela peregrinação, como Paulo, interior. Descobrimos realmente, de fato, qual que é o nosso propósito aqui. Será que é só criar filhos, trabalhar, viajar? Será que realmente nós reencarnamos só para isso? Emmanuel continua falando assim, ele termina: a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Comecemos em casa, que é a nossa melhor escola na Terra, né? Sendo o pai, a mãe, o filho, a avó, o avô, que ampara, que esclarece, que tem aquela palavra amiga, que não julga, porque de juízes, o lado de fora de casa está repleto de gente. Começamos a ser luz em casa, levemos para o trabalho. Sejamos luz no trabalho. E assim, conforme o nosso progresso evolutivo, nossa luz será cada vez mais resplandecente. Eu quero terminar a palestra com essa passagem que eu gosto bastante, que é de uma conversa com Cristo, com Nicodemos, sobre renascer, né? Que ele estava tentando explicar para Nicodemos como que era o processo de nascer de novo, mas dando aquelas voltas que o Cristo dá, né? Aí é difícil, fica difícil. E o Nicodemos não estava conseguindo compreender, tal, e falou: mas tá bom. E para os que não acreditarem no que você, nas suas palavras, que você é o Messias, qual que é a condenação, né? Porque o povo judeu, eles gostam muito do pecado, condenação. Tal. E aí o Cristo falou que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então, eu termino a palestra de hoje desejando de coração que nós nos esforcemos e que construímos a nossa obra em Deus, e não nas coisas materiais que são perecíveis. E que, juntos, através dos nossos esforços, nós possamos ser a candeia bem luminosa na vida dos nossos irmãos que ainda se encontram nas sombras das ilusões. Uma boa noite a todos. Obrigada.